Essa é a live do livro Desvendando o Lado Obscuro de Deus, aqueles que ainda não tinham visto a propaganda da live, ok? E esse aqui é o escritor, o Dr. Laurentino Aguiar. Então, Dr. Laurentino, conte aí pra gente como foi aí, como é o seu currículo. Ele é médico oftalmologista. Já inclusive fiz um vídeo pra vocês, né? Pós-graduado em psiquiatria e filosofia clínica. Conta mais pra gente sobre isso. Eu sou médico oftalmologista, médico legista da Polícia Civil, então sou policial também. Eu tenho pós-graduação em filosofia clínica e em psiquiatria. E atualmente estou cursando pela PUC, pós-graduação em filosofia também. É isso. Então, Fui seminarista 1 ano. Morei dentro do seminário durante 1 ano. Mas faz tempo isso. Olha aí, gente, já tem uma bagagem, inclusive, de seminário, né, pra estar trazendo essa abordagem mais voltada para esse lado mais religioso. E, primeiramente, já que estamos falando do livro, do que trata esse livro? O que é esse livro, Desvendando o Lado Obscuro de Deus? Qual foi o objetivo do livro, assim, qual é a história do livro? O livro, primeiro, no Lado Obscuro de Deus, eu percebo que algumas pessoas interpretam mal, né? Deus não tem lado obscuro, e não tem mesmo, Deus é pura luz. A melhor explicação que eu dou é que eu coloquei que a matemática, às vezes, ela é obscura para mim, mas o problema não está na matemática, está na minha ignorância em relação a ela, porque a matemática é a ciência exata, não é obscura, é claríssima, mas só que para mim é obscuro porque tem muitos pontos que eu não entendo, a física também. Assim, Deus, o obscuro, quando falo de Deus, a obscuridade de Deus no livro, eu estou falando da minha ignorância em relação a ele. E o livro tenta diminuir essa ignorância, principalmente em relação ao mal. Eu percebo que tem muitas ideias assim difíceis e que eu não concordo, e diferentes, que eu não vejo base bíblica sobre o mal. Muitas coisas, e também às vezes os ateus, o que eles mais se apegam contra Deus é exatamente a existência do mal no mundo. É o grande entrave em relação à fé dos ateus e de quem não é cristão ou que não é religioso, é exatamente a presença do mal. Então, gente, antes de começarmos as perguntas, inclusive tem aqui, tá, a caixinha de perguntas, aqueles que quiserem deixar as perguntas no decorrer da live, a gente vai respondendo, ok? E antes de começar as perguntas, já vou adiantando que tá rolando sorteio, vai ter sorteio agora no final da live, a gente vai sortear, tá, pelo aplicativo, vamos mostrar aqui tudo ao vivo pra vocês. É o sorteio de 2 livros, tá, a gente vai sortear e vamos enviar para os sorteados agora no fim da live, aqueles que participaram na foto aqui do meu perfil. E vamos começar as perguntas? Vamos lá. Deixa eu contar a história do livro, então, só para poder o pessoal se empolgar. Isso. O livro é o seguinte, no livro, a história do livro, é realmente uma história, como se fosse um romance, só que ele é apenas uma história apenas para pano de fundo para as ideias que a gente vai colocar. Então, no livro, Alexandre é um personagem, ele perde a esposa e o filho, então ele é cristão, então ele se revolta contra Deus. Aí ele resolve abrir um processo contra Deus no Tribunal de Haia, na Holanda. É interessante frisar que várias pessoas já abriram processo contra Deus antes, mas todos os processos foram fechados porque não acharam Deus para entregar a intimação. Mas no livro Deus se permite achar e promete que são três audiências, nas 2 primeiras vai se fazer representar pelo arcanjo Miguel, e na terceira ele vai pessoalmente descer e sentar no banco dos réus para ouvir o veredito final. E aí então o nosso personagem Alexandre, nas 2 primeiras audiências, parece que a acusação leva vantagem. E ele pensa que Deus vai ser condenado, né? Eu não sei também se vai, só lendo o livro. Mas aí ele então sofre um acidente e entra em estado de quase morte. Aquele estado que muitos já ouviram falar, sendo fantástico e tudo, em que o corpo entra em coma e o espírito fica como que suspenso no ar e passa por um túnel, vê uma luz. Aí tem um encontro com Deus, uma pessoa de amor e volta. Inclusive lá de Israel, né, o velejador. E as pessoas quando voltam, a maioria mesmo, segundo eu li vários livros sobre o assunto, mesmo que não crie em Deus, volta acreditando em Deus. E aí o anjo da morte, que é um personagem que ia levá-lo, fica ali, leva ou não, Deus disse não levar ainda. Então eles ficam juntos, conversando. Aí, então eles viajam vão para o passado e voltam até chegar na presença de Deus. E nesse intervalo vai tendo diálogo entre eles. Ele vai bombardeando o Muriel, que é o anjo da morte, com suas dúvidas, seu questionamento, sua raiva contra Deus. E aí então ficam 2 histórias, a história do julgamento na terra e a história deles, do diálogo entre eles lá no mundo espiritual. Até que eles chegam até Deus. E no final as histórias voltam a se encontrar e tem o desfecho do livro. O Williams perguntou, me fale logo, Akuma é o diabo?
do livro, né, explicando aquilo que ele resumidamente, né, como ele acabou de falar, realmente existem, tá? Na vida real existem tentativas de processo contra Deus, só que não conseguiram ir pra frente porque não conseguiram intimar a presença de Deus para o julgamento real. E foi baseado nessas histórias super interessantes de tentar processar Deus que foi criado o livro, né? Isso é uma tentativa, um personagem que foi criado, mas já dentro de uma história real, de tentar processar Deus. E segundo o livro, ele consegue realmente abrir esse processo. E Deus responde e que vai estar lá para ser julgado. E, como ele acabou de explicar, né, vai ter esse julgamento, vai ter o decorrer do julgamento aqui na Terra, com, lógico, interferências celestiais e outro plano. Eu já li o livro, estou aqui por dentro de tudo também. E, como ele acabou de explicar, né, essa abertura desse processo contra Deus. Quais foram as acusações contra Deus para que houvesse abertura desse processo? O William pergunta como é o advogado que vai lançar as questões contra Deus. Mas o William, só termine de ler o livro. O William já está lendo, mas termine de ler para você descobrir quem é Akuma. Deus é acusado de 3 crimes, de 5 crimes, né? Crimes dolosos, aquele crime que você faz com intenção mesmo, de matar. Então ele cita o dilúvio, que Deus matou a humanidade inteira. Calcula-se que havia 10 milhões de pessoas na época. Sodoma e Gomorra, quando Deus desceu fogo do céu. Entre outros, crimes dolosos. Deus é condenado, então acusado de crimes dolosos, crimes culposos, crimes com dolo eventual, omissão de socorro e inferno. O crime doloso é aquele que você faz, mas que você não tem intenção de matar. Quando você, digamos, atropela alguém, só por exemplo, né? Culposos, né? Crimes culposos, exatamente. Quando Deus colocou o homem com livre-arbítrio e facilitou facilitou o homem chegar, inclusive, à árvore do bem e do mal, ele acha que Deus também foi culpado por ter facilitado. Assim como crime culposo geralmente tem a ver com imperícia, imprudência e negligência. Então Deus foi negligente, no mínimo. Assim, é a opinião da acusação. Crimes de dolo eventual é aquele que você não tinha intenção de matar, mas você assumiu o risco. Por exemplo, quando você vai a 200 km numa avenida congestionada, você corre o risco de bater e matar alguém. Então você não tinha intenção de matar, mas você correu o risco quando você foi a velocidade estúpida. Ou então quando você bebe e vai dirigir, do mesmo jeito. Omissão de socorro, não precisa explicar, né? Quando Deus deixa tanta mal acontecer sem intervir, e tortura, que é o inferno. Ou seja, as acusações contra Deus são todas as acusações aí da humanidade que está acusando Deus de todos os crimes possíveis, né? Aí os advogados de plantão estão aí já entendendo esses termos técnicos. Mas, resumidamente, Deus foi acusado de todas as possibilidades de crime. Aí, culposo, doloso, dolo eventual. E esse acúmulo levou ao júri, né? Para tentar acusar Deus de tudo isso que está acontecendo. E muitas vezes nós fazemos isso realmente, né? Acusamos Deus daquilo que acontece de ruim nas nossas vidas. E se está acontecendo esse tanto de coisa ruim, está sendo acusado, Deus está sendo acusado, e onde entra o diabo nessa história, né? Porque a gente sempre pensa que Deus é tudo de bom que acontece foi Deus. Tudo de ruim que acontece também a gente pensa no outro extremo que foi tudo o diabo. Então, no fim das contas, se realmente o diabo tem a ver com as coisas ruins que acontecem, se não foi culpa de Deus, foi culpa do diabo, porque Deus não chegou, destruiu logo o diabo e pronto. Todo mundo vive em paz, só acontece bem na terra. É logo uma voadora nele. Já resolve a situação, já estava todo mundo feliz aqui, né? Não tinha mais mal, não tinha mais preocupação. É porque, segundo a Bíblia, né, a tradição cristã, o pecado começou lá no céu, não foi nem na terra. Que o diabo ele quis se tornar igual a Deus. Na verdade, ele quis assumir a posição de Deus. Ele quis ser Deus no lugar de Deus. Quando ele fala, no teu trono eu me assentarei. Está lá em Isaías. Você vai ver isso em Isaías 14 e Ezequiel 28. Então, por que Deus não destruiu o diabo? Essa é que é a pergunta. Não é difícil, porque eu sempre me fiz essa pergunta também. E parece-me que a explicação mais lógica que eu encontrei pesquisando foi a de que se Deus, quando o diabo começou a rebelião dele no céu, quem fala disso com detalhes é Ellen White, no livro Escolhidos. Ellen White é a profetisa dos adventistas. Que eu achei que ela falou, eu gostei da forma como ela colocou. Ela disse que o diabo começou aos poucos, seduzindo os anjos, mostrando, talvez não se colocou diretamente contra Deus, segundo ela, né? Mas ele foi aos poucos mostrando algumas falhas, entre aspas, do governo de Deus e criando insatisfação. Então, o que aconteceu?
quando como Deus iria fazer? Segundo ela, ele acreditava muito na misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, que Deus não iria simplesmente destruí-lo de vez. Mas ela coloca um pequeno problema que me chamou bem a atenção. Se Deus simplesmente destruísse o diabo, os anjos são seres muito inteligentes. O que aconteceria? Deus passaria a ideia para os outros anjos de que se alguém, por um acaso, desagradasse a Deus, seria cortado da mesma forma. Então criaria aquela questão, e agora? Mesmo que o diabo fosse arrancado, o mal continuaria, porque ia criar nos anjos aquele sentimento, como ela fala de um diálogo assim, os anjos. Você ouviu, cadê Lúcifer? Eu nunca mais ouvi Lúcifer. E o outro anjo fala, você não soube? Deus matou ele. Mas matou por quê? Porque ele se rebelou contra Deus. Aí disse, então não vamos nos rebelar contra Deus, senão Deus vai nos destruir também. Então, assim, criaria aquele clima de satisfação, inclusive de ausência. Como é que você ama alguém e destrói? Como é que eu digo que amo meu filho e quando meu filho desobedece eu vou e destruo? Então, ele disse que mesmo que o diabo fosse destruído, continuaria um clima muito desconcertante no céu e o objetivo do diabo teria sido, inclusive, alcançado. Então, Deus colocou Deus numa situação em que ele não poderia destruir o diabo. E por isso que Deus, a princípio, Deus hesitou, né? Deus precisava de uma coisa muito forte para então mostrar aos anjos que o diabo era, digamos que, mal e assim, dessa forma, expulsado do céu. O que surgiu logo depois. Depois a gente volta nesse assunto de novo. Então, no caso, Deus não chegou e destruiu o diabo, porque, no caso, ele ficaria como o tirano da história, né? Diante dos outros anjos, só porque, enfrentou a Deus, ele chega e só destrói como um tirano e, querendo ou não, Lúcifer era um deles, né? Um deles, um semelhante a eles, um irmão deles. Um líder, um que se sobressaía entre todos. Porque, segundo a Bíblia, ele é um arcanjo, né? É um anjo que tinha liderança, ele tinha... querubim, na verdade, né? É um querubim, isso. Naquela música de Ivete Sangalo, o meu querubim que caiu do céu, né? Então, ele tinha muitos seguidores, ele tinha realmente pessoas que gostavam dele, e simplesmente destruir iria causar um remorso, né? Iria colocar em uma dúvida, comoção assim, social. O amor de Deus, a sua misericórdia, ele tudo morreria como junto. mártir, né? O diabo talvez. viraria o mártir. Assim, Talvez. A Bíblia não traz esses detalhes. A gente vai aproveitando os comentários dos outros e as imaginações e vai então colocando na nossa cabeça que de certa forma tem sentido isso, já que realmente eu acho que se era o que aconteceria, né? Está aí uma possibilidade de Mas resposta. é uma possibilidade, não precisa fechar a questão, né? Não está na Bíblia, então você não pode afirmar. Mas é uma possibilidade bem lógica, né? Para que não tivesse acontecido isso. Então, já que Deus não podia destruir o diabo, né? Que a gente acabou... Deus não pode deveria, tudo, né? Assim, diante da situação. Achou por bem, né? Na sua grande sabedoria, não destruir de imediato. Isso. Então, por que ele não destruiu, no caso, Adão e Eva e construiu outras pessoas, né? Outro Adão e outra Eva que não pecassem, que assim a gente não ia ter que ser punido pela situação também. Deixava lá o diabo resolvendo a situação dele e a gente resolvendo nossa situação aqui na Terra sem se meter nessa história. É verdade, porque o grande problema, assim, Deus destruir Adão, porque seria o ideal. Eu sempre me perguntei isso, para você ter uma ideia, assim, o que eu queria dizer a vocês, que não é questão, quase todas essas perguntas, perguntas que eu tinha. Puxa vida, por que a Bíblia diz que Deus, nossos pais nos concebem em pecado, nós somos gerados em pecado, nossa mãe nos concebe, lá no Salmo 51, ou seja, eu já nasço com a marca do pecado, eu já nasço, mais que isso, eu nasço condenado ao inferno, porque a Bíblia diz que todos estão fora da glória de Deus, ou seja, eu já nasci para o inferno por um pecado de Adão. É justo isso? Assim, não era muito mais fácil eu ser matado Adão e começava tudo de novo, né? Eu acho que seria melhor. Por que não? Aí tem um vídeo que eu coloquei que eu tento explicar isso. Quando Deus resolveu dar o livre-arbítrio ao homem, o livre-arbítrio ele é sinônimo de você fazer o que você quer, não tem jeito. Então, era inevitável, Deus sabia disso. O livre-arbítrio, o livre-arbítrio e a transgressão andam juntas. É impossível, para Deus nada é impossível, mas vamos pensar assim, do nosso ponto de vista de você vai pecar, o homem iria pecar, Deus não não destruiu o homem e começou tudo de novo, porque Deus teria que fazer isso 1000 vezes, porque 1000 vezes que Deus fizesse o homem iria de novo, iria escolher a árvore do mal ao invés da árvore da vida. Foi o que eu falei no último vídeo, porque realmente é verdade. O homem ele é curioso, o homem que é livre, o homem é um pequeno Deus. Realmente o homem é Deus no sentido de que ele é independente, é diferente dos anjos. Por exemplo, o anjo, vamos fazer uma diferença do homem para o anjo.
Imagina aqui você, Melissa, Deus chegasse para você e dissesse assim, Mel, você vá ali e mate quem? Uma pessoa querida aí. Vamos lá, o Papa Francisco. Vá lá e mate o Papa Francisco. Você ia fazer o quê? Rapaz, eu ia perguntar, Deus, era isso mesmo? Tem certeza que esse rapaz, tanta gente no mundo merecendo morrer? Tinha que ser o Papa Francisco. Então, é isso. Ou seja, o homem, porque o homem é assim, o homem ele tem um ponto de vista pessoal dele, dificilmente ele vai contra. E a gente peca muito por ignorância. Por que eu digo que Adão pecaria? Porque a gente é ignorante. Há caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte, está lá em Provérbios 15, né? Tem coisa que você acha que é o certo e não é. Então, mesmo por ignorância, Adão acabaria pecando. Por exemplo, eu acho que Adão pecou e Eva caíram porque ela subestimou o mal. Eu duvido que se Eva soubesse que todos os seus filhos iam ser condenados à morte, eu duvido que ela tivesse comido a árvore. Foi ingênua, no caso. Né? Ingênua, e a gente não tem a capacidade de prever o futuro. Muitas atitudes nossas são erradas porque a gente não prevê o futuro. Mas não importa, a Bíblia fala de pecados por ignorância e também são pecados. Mas a gente começou uma ideia e eu me esqueci agora. Perdi o fio É justamente de Deus não ter destruído Adão e Eva, porque qualquer outro Adão e outra Eva, eles ainda assim iriam pecar, né? Mesmo assim, eles ainda iriam escolher a conhecimento do bem e do mal do que a árvore da vida. Exatamente. No caso, porque justamente o ser humano ele raciocina, então ele ficaria curioso, passar a eternidade inteira vendo uma árvore lá, dizendo que ele vai ter um conhecimento que ele nunca teve, passar anos e anos, séculos e nunca ter curiosidade de ir lá fazer o teste. Veja, a caixa de Pandora é um exemplo, que é o exemplo grego de como o mal entrou no mundo. Zeus deu uma caixa a Pandora, que era mulher, né? Também mulher, mas ela não podia abrir de jeito nenhum. Mas uma hora ela ia abrir. A curiosidade seria grande. E o homem, como ele quer ser um ser, digamos assim, independente, mas o que eu ia falar era isso. O anjo, se Deus mandar matar o Papa Francisco, o anjo mata na hora. O anjo não questiona, o anjo não pensa. O anjo simplesmente ele obedece cegamente a Deus. É isso que eu queria dizer, que o homem é Deus, um pequeno Deus. Porque o homem ele tem a capacidade de tomar decisões por si próprio e permanecer tranquilo. O anjo não. O anjo, se ele comete um pecado, ele é expulso. Sumariamente, porque no céu não existe pecado. O anjo não existe. O homem ele é bom e é mau ao mesmo tempo. O anjo não. Ou você tem um anjo bom, 100% bom, ou um anjo mau, 100% mau. Não existe um meio termo. Essa é uma das diferenças. Quando começa a pensar no que é que torna o homem mais semelhança de Deus, você vai começar a ver que tem várias coisas que só o homem tem e o anjo não. Você vai começar a fazer a sua ideia dessa diferença entre homens e anjos. Então o anjo meteu porrada lá no Papa Francisco, e quem que botasse pela frente? Já o homem não, o homem questiona, ele pergunta, como Abraão fez lá quando mandou destruir Sodoma e Gomorra. O homem sempre vai questionar com Deus. Deus mandou, disse a Jeremias que não orasse pelo povo de Israel. Ele continuou insistindo. Se eu já falei que não ore, pode vir aqui quem for, pode vir Daniel, pode vir, quem foi que Deus falou? Vários outros lá, Jó. Eu não vou, mas ele contou isso, mas Deus, mas não é assim. Ele insistente, porque o homem realmente sempre vai questionar Deus. O livre-arbítrio permite isso. Mãe, tá dizendo aqui, quer dizer que a culpa é sempre da mulher? Cadê o movimento feminista? Por que a culpa é da mulher, gente? Não, ó, inclusive, levando esse questionamento, eu quero trazer também um vídeo que foi um dos que o doutor fez para a divulgação do livro, que é justamente que ele falava que Eva pecou por ingenuidade, não sabia o que estava fazendo. Depois levou lá e Adão viu que ela errou e fez porque quis. Vamos trazer aqui uma defesa para as mulheres. Mulheres, defesa para nós. A gente foi enganada pelo diabo, em forma de serpente. Não gostei desse rumo da conversa. Pois é, a Eva, ela pecou porque foi enganada pelo diabo, Isso. pela serpente. E o Adão não foi enganado por ninguém. Ela chegou lá e falou, comi, errei mesmo e tá aqui o fruto. Ó, eu fiz e é isso. Ela não mentiu, ele chegou lá e fez o que ele quis. O Adão... Verdade. É isso que é importante. Quando Eva chegou... De novo, relembrando, Eva foi tentada e enganada pelo diabo. A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 2,14. A mulher foi enganada pelo diabo, o homem não foi enganado. Ela chegou com o fruto na mão, sozinha, estava ela e Adão. O diabo estava, não sei onde ele estava nessa hora, né? Mas ele não estava lá. Então Adão pegou o fruto e ele viu que Eva, ele sabia que ela ia morrer. Ele disse, mas Eva, você... Aí ficou aquela coisa na cabeça do outro. Eu quero botar uma coisa bem importante aqui pra gente. É o seguinte, olha. Adão só tinha Eva. Era a carne da sua carne. E antes de Eva, Adão
era qualquer lugar ele estava em casa, mas depois de Eva não, ele tinha um lugar para voltar. Ele podia ir para onde fosse, mas no final da tarde, né? Que hora? 5 horas, sei. Ele tinha que voltar para casa. Tinha uma mulher lá esperando por ele. E agora a vida dele se ligou. Deus disse que era para ele amar ela como ele amasse a si mesmo. Eles seriam os dois uma só carne. Está lá quando Deus colocou a mulher. Quando ele viu que Eva ia morrer, ele entrou em desespero. Assim, a atitude dele foi meio que desesperada, vamos dizer assim. Ele disse, agora... É isso que eu queria lembrar para falar com vocês. Olha, o ser humano, as pessoas que nos amam, são mais importantes para nós do que Deus. Heresia, Laurentino, já estão aí, já sei, mas observa uma coisa. Se Deus mandasse, dissesse que ia me tirar toda a minha família, porque ele ia ficar comigo, não vai acabar com o mundo todinho, vai ficar só nós dois, eu ia sentir muito mais falta das pessoas do que de Deus, porque sem Deus eu consigo, eu fico o dia sem orar, sem fazer nada, mas mesmo que Deus dissesse, eu lhe dou mais 10 filhos no lugar, eu digo, Deus, eu não quero 10 filhos, eu quero esse filho que eu tenho. Então Adão, assim, era como se ele não imaginava a vida dele sem Eva mais. Eles dois, ele não conseguia. Então foi esse amor, aí me lembra, normalmente, sempre lembra da história, né, de Romeu e Julieta, né? Esse amor imenso dele perder a mulher, ele preferiu correr o risco. Mas como eu falei, ele subestimou as consequências. Ele não sabia que ia acontecer isso tudo. Ele simplesmente sabia que Deus talvez fosse castigá-lo. Mas ele preferiu ser castigado junto com a mulher do que morrer, do que ver sua companheira perdida e ele ficar só, assim. Então ele acabou optando por morrer junto com ela, digamos assim, né? Realmente é uma história de amor. E eu acho que isso não deixou Deus decepcionado, não. Eu acho que Deus ficou feliz, porque isso provou que realmente, assim, tudo de bom que Deus queria dar para um filho, ele realmente possuía. Ele não foi egoísta nem nada. Mas aí vem a pergunta. Então por que ele acusou Eva? O pessoal diz isso, né? Foi. A mulher que tu me destes me deu fruto e eu comi. Na igreja a gente ouve muito. Hoje mesmo eu estava lendo na internet há minutos que Eva, o homem quis ser igual a Satanás, não sei o que. É mentira. Quando ele falou vai ser igual a Deus, ele não quis dizer que ele ia ser igual a Deus como o diabo. O diabo queria tomar o lugar de Deus, a mulher não, o homem não. Ia ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Não era tomar o lugar de Deus, ficar no lugar de Deus, tomar o trono dele. Em nenhum momento o homem quis isso e o diabo quis. Então não dá para comparar, no meu entender. Esqueci de novo. Era o que ele estava falando. Que era justamente a respeito de que quando Adão e Eva pecaram, estava falando de Romeu e Julieta, né? Que foi mais por amor. Eu ia dizer outra coisa e esqueci. Bom, Mas- então, nesse ínterim, quando a gente Se está alguém se trazendo lembrar aí, me o responde. ponto do raciocínio, Vamos lá. Uma mulher falou uma assim, pergunta. verdade, moça, a mulher foi enganada e o homem não. Ele estava consciente do erro e o menino fez uma pergunta. Como o mal / vaidade nasceu em Lúcifer se ele foi criado à imagem de um Criador perfeito? Então a pergunta, né? Essa pergunta que ele fez aí, como é que o mal nasceu em Lúcifer? Se Deus fez Lúcifer perfeito, né? Essa é a pergunta que você vai encontrar em qualquer livro de teologia. É um Criador perfeito, tipo, ele é um... Se Deus é um Criador perfeito. Em qualquer livro de teologia você vai encontrar essa pergunta e vai dizer lá que não tem resposta. Na verdade, aí a gente entra em Santo Agostinho, ele tenta defender dizendo no Privatio Boni, né? Que é a doutrina de que, na verdade, nem Santo Agostinho explicou direito isso, mas a doutrina dele é o seguinte: Deus não criou o mal. Deus criou o bem, e o mal é a ausência do bem, assim como a visão, a cegueira é a ausência da visão. A doença é a ausência da saúde. Aí, C.S. Lewis, no seu livro falando sobre o mal, ele diz o seguinte: ele coloca ele faz o exemplo de um vamos botar o vírus do H1N1. Ele diz, o vírus é mau? Ele disse, não, o vírus não é mau. O mal é a ausência do bem, ou seja, o vírus ele só é mau quando ele faz mal a um ser perfeito. Eu estou sadio, quando ele entra em mim ele me causa doença, então aí é que ele se torna mal. Mas se ele matar o hospedeiro e não tiver mais nada, tiver só o vírus solto no ar, o vírus não é mau. Ele não é mau por si só. Ele só é mau quando ele prejudica alguém. Vocês deu para entender a ideia? A ideia dele é exatamente essa, assim, um vírus qualquer, uma bactéria, ela só faz mal enquanto ela está fazendo mal a alguém. Ela não é má por si, na natureza dela, mas só quando ela provoca o mal. Então, na verdade, a ideia de todos eles é isentar Deus da criação do mal, ou seja, Deus não criou. A não ser que você chegue a dizer, mas Deus criou a potência. O que é potência? Potência é a capacidade daquilo acontecer. Eu tenho potência de ser um estuprador, mas o ato é quando eu me torno estuprador. Se eu não estuprar ninguém, a mim só tem a potência, mas não o ato. Então isso por si só não é mal. Então é como se Deus tivesse criado a potência,
Mas a pessoa teve no seu livre-arbítrio e tomou a atitude que aí sim foi algo mal. Mas a potência em si não é má. Não sei se deu para entender. Ou seja, Deus, ele criou o diabo bom. Mas ele tinha potencial para fazer o mal, assim como a gente tem. Ele criou a gente bom, criou os seres humanos bem, né? Bons, na verdade, bons. E a gente tem o potencial de fazer o mal. Cabe a nós escolher fazer esse mal ou não. No caso, o diabo ele foi criado como um ser bom. E ele resolveu usar esse poder que ele tinha como anjo para o mal. Não foi simplesmente uma atitude dele, iniciativa dele. Mas ele foi criado para o bem. É, porque a pergunta que diz assim, como é que ele foi fazer o mal, já que não existiu o mal? De onde surgiu essa ideia maligna, já que tudo era perfeito, né? É essa ideia que o pessoal fica criando, que não, os teólogos perguntam, como que questionando que de alguma forma alguém criou esse mal. E Santo Agostinho disse que não existe isso, que o mal é só a ausência do bem. No caso, o diabo ele não é mau, ele foi a ele se ausência de tornou mal, obediência, né? Diante do que ele fez, que transformou ele em um ser mau. Ele se tornou por ter a potência de se tornar. Se ele tinha o poder de potência e ato, né? E fazer o oposto do que Deus mandou. Potência é a capacidade. Potência é a semente. O ato é a árvore, digamos assim. O ato é a sombra. Ana falou assim, é algo intrínseco ao ser humano colocar a culpa das suas decisões e ações no outro. Foi isso que Adão fez com ela. Agora sim, eu defendo Adão. Assim, se Adão era um cara perfeito, um cara legal, um cara bom, como é que ele ia colocar, se ele era capaz de morrer por Eva, como é que ele ia colocar a culpa nela? Eu acho que ele não quis fazer isso não. Eu acho que isso é mal interpretado, não me entender. Eu acho que ele quis dizer assim, Deus, quando ele diz a mulher, ele quis dizer, Deus, eu não podia viver sem a mulher. Foi isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer a mulher que tu me deste, que ela me como, que continuamente diz, Deus, a mulher que tu me deste era ela. O presente que o Senhor me deu, ele é meu. Eu era ela ia morrer, eu não podia deixar ela morrer, eu não podia deixar ela morrer só assim. É como se ele quisesse, eu consideradão, como quem alguém assim, estou no campo de batalha, meu companheiro foi ferido e eu me mando correndo, ou então eu volto e me arrisco com ele. Eu acho que Adão quis fazer isso com Eva. Eu vou com você junto. Se Deus for matar, eu vou me colocar e vou dizer, Deus não, se vai levar ela, me leve junto com ela. E quando ele falou assim, a mulher que tu me deste, eu acho que ele não quis colocar a culpa na mulher. Não vai entender. Assim, a mulher que o Senhor me deu para cuidar, ela caiu, então eu tô aqui cuidando dela. Eu tô fazendo o que o Senhor mandou. A minha interpretação. Porque você vai dizer, mas ninguém pensa assim, Laurentino. Realmente eu nunca vi ninguém pensar assim. Mas eu não consigo imaginar um cara perfeito como Adão, capaz de dar a vida pela outra e botar, porque é o contrário, o pai defende o filho, o pai é capaz de ir para a prisão no lugar do filho. Eu não creio que Adão fosse fazer. Realmente, meu modo de entender, eu acho que esse texto está mal interpretado, que Adão ele não quis culpar Eva, ele quis dizer a Deus que ele quis dar a justificativa a Deus, dizendo, por que eu pequei, Deus? Eu pequei porque a mulher era eu, nós somos uma só carne, ela foi tirada de mim, dos meus ossos. Como ele falou, varoa, eu não poderia deixar ela morrer sozinha. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Ana disse também que todos nós temos o potencial de sermos bons ou maus. E disse, mas Eva também colocou a culpa na serpente. E aí? Sobre Eva colocar a culpa na serpente, aí colocou mesmo. E realmente a serpente teve culpa. Mas no meu entender, mesmo que se não existe a serpente, o livre-arbítrio o homem acabará pegando, até por ignorância, como eu falei. Mas por curiosidade e por ignorância, porque o pecado e o livre-arbítrio, eles sempre vão andar juntos. Sempre quem tem livre-arbítrio vai cometer ele. A não ser que ele fosse perfeito como Deus. Ou seja, mas Adão era perfeito, mas tinha uma limitação, né? Ele não podia fazer algumas coisas. Isso inibia o seu livre-arbítrio. Para ele usar na sua plenitude, e mais do que isso, eu vou dizer mais. Não sei se você iria me perguntar. A questão do que também tem no livro, né? Que foi citado no livro, que era a questão de que o homem precisava pecar para se tornar mais semelhança de Deus. Né? Sim, eu defendo essa ideia. Por quê? Observe, lá em Gênesis 3, 22, Gênesis 3 é quando conta o pecado, né, de Adão e Eva. Aí lá em Gênesis 3, versículo 22, Deus fala assim na Trindade Santa, eis que o homem se tornou semelhante a nós, conhecedor do bem e do mal. Para mim, para alcançar a plenitude, o homem tinha que pecar, fazia parte dos planos de Deus mesmo. Porque assim, Deus já sabe de tudo, Deus sabia do que ia acontecer e isso já estava tudo incluído no plano de Deus, tanto que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha providenciado a solução muito antes do homem pecar. Mas alguém vai dizer assim, mas quando você vê lá, eu até anotei aqui, em Gênesis 1, 26, 27, Gênesis 1, Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Gênesis 1 diz que Deus criou o homem, façamos o homem à nossa imagem. Está escrito. Como é que só no 3 ele se tornou a imagem e semelhança de Deus? Aí Gênesis 1, 26, sim, é Gênesis... Lá no capítulo 2, Gênesis já vai dizer o seguinte. Em Gênesis 1 e 12, eu quero dar um exemplo. Gênesis 1 e 12 diz que Deus diz assim: produz a terra verde, a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. Aí Deus criou as plantas, e diz que Deus criou a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então a terra produziu erva e produziu tudo que é tipo de árvore. Mas quando você vai lá no capítulo 2 de Gênesis, 2,5, esse é 1,11, 2,5 diz: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque Deus, o Senhor Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então lá diz que não existia planta nenhuma. Como é que Gênesis 1 diz que existia, aqui diz que não existia? Novamente, eu acho que é potência e ato. Quando Deus criou, ele já criou a potência lá, a semente, mas a árvore só veio. Mas para Deus já havia a árvore na semente. Eu acho que é por isso que Deus fez semelhança de Deus, mas quando o homem pecou, foi o que diz: agora sim, ele, o homem se tornou um como nós. Está lá, você pode ver no 3,22. Tem versão que diz: Deus, o homem se tornou um como nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, esse Deus, outro diz: Deus tornou agora a nossa semelhança, conhecedor do bem e do mal. Então, para atingir a maturidade da autonomia, do livre-arbítrio, o homem teria que pecar. E Deus já sabia disso e já tinha providenciado a solução para isso. Ana disse que, humanamente falando, nós somos tendenciosos a livrar a nossa cara, e depois disse: meu primo, você é um romântico incurável. Mas é verdade. A gente sempre tende a culpar alguém. É normal isso. Eu digo isso porque muitas vezes na igreja, quando eu dirigia a igreja, que as pessoas diziam para alguém, a pessoa tinha uma. A pessoa realmente que era a pessoa que tinha temente a Deus, ela se arrependia, reconhecia o erro, pedia perdão. A outra atitude, que era muito mais comum, era dizer: mas sou só eu? E por que não sei quem você não vai falar com tal pessoa? E por último, inclusive teve gente que dizia, além de apontar aos outros, apontou para mim: e você não tem erro não? Eu disse: tenho muitos erros, sim. Se você me perguntar qualquer um erro que esteja de desacordo com a doutrina da igreja, eu faço questão de pedir afastamento da igreja. Você tem algum? Ela: não tenho. Eu digo: mas realmente eu também sou pecador. Eu não estou dizendo que você é má e tal, incorrigível. Estou dizendo apenas que essa atitude sua não foi correta. Você devia consertar isso. Então o homem tem ascendência de culpar os outros. Pois é, gente. Então, justamente o que foi essa explicação trazia até aquele questionamento de: então, por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele já sabia? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Deus já sabia que o homem ia pecar. Então, pela sua explicação, Deus sabia que o homem ia pecar e ele tinha planos para esse pecado. Então, ele queria que o homem fosse lá pecar, porque ele sabia que assim ele se tornaria realmente igual a Deus. Porque inicialmente ele foi criado à imagem de Deus, mas para se tornar imagem e semelhança, ele precisava realmente pecar. No caso, precisava conhecer os dois lados, né? Conhecer o bem e o mal, para só assim ele se tornar realmente semelhante a Deus. Porque ele não tinha como ter livre-arbítrio, né? Como escolher, se ele não conhecia. Se ele só é bom, se ele só conhece o bem, como é que ele vai escolher entre bem e mal se ele não conhece o outro lado, né? No livro inteiro a gente vai botando detalhes sobre isso, sobre tudo, como hoje até coloquei uma postagem ontem, né? De que pra gente conhecer, você não consegue... o homem não foi criado só para ele, só não. A Bíblia diz que nós somos espetáculo para homens e anjos. O anjo anela para escutar, ter o entendimento do evangelho olhando o homem. Então, o homem não foi criado só para ele. É esse o detalhe, mas só lendo o livro vocês vão perceber isso. O próprio Lúcifer... Aí é que é complicado agora. Porque o próprio Lúcifer, que veio tentar o homem, né? E os próprios outros anjos do céu, eles vão aprender com o homem. Quando Lúcifer fez isso tudo no céu, que eu falei, né? Os anjos não tinham a ideia exata do que era amor. O anjo vai ter a ideia exata de amor depois da história do homem. Por isso que eles anelam para escutar, eles observam e nós servimos de exemplo para eles. Nós somos espetáculo para eles, porque é vendo a gente cair, sofrer e Deus morrer e dar. Isso é uma lição que os anjos vão levar para o resto da vida. Isso vai, no meu modo de ver, vai ajudar a manter a fidelidade no céu, dos anjos no céu, inclusive. E dos homens também, né? Porque o homem, quando ele vem aqui, quando o cair, o pecar, você não conseguiria compreender o que é amor. Quando é que você sabe que alguém lhe ama mesmo? É quando você está na pior e a pessoa lhe levanta. Ou seja, o mal tem alguma utilidade.
prática. Eu não saberia o que era, como eu falei, até o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo morreu na cruz, sim, e daí? Se não existisse dor, não existisse, se eu não soubesse que é uma perda de um filho, se eu não soubesse o que é morrer, se eu não soubesse o que é sofrer na cruz crucificado, a dor que isso causa, e Deus fazer espontaneamente, eu nunca entendi. O sacrifício na cruz ia ser um espetáculo sem graça. Sim, morreu na cruz, sim, e daí? Isso quer dizer o quê? Nada, não me diz nada. Mas é a dor, é o sofrimento, é que valoriza o homem. Tanto que todos os santos sofreram muito, quase todos os santos, porque as pessoas valorizam quem ama, mas na verdade você só vai ter a noção exata do que é o amor, do que é o bem, quando você conhecer o mal. São duas coisas que andam inseparáveis. Então quer dizer que para a gente realmente reconhecer esse amor de Deus, reconhecer essa prova de amor que Deus deu para nós, a gente precisava ter uma noção do que é dor, do que é o sofrimento. A gente tinha que ter uma noção do que o que são as coisas ruins, inclusive para a gente conseguir ter gratidão a Deus, né? Porque a gente consegue reconhecer que nós somos pecadores, e agora, amando pecadores, é que a gente se sente justamente grato a Deus e percebe a dimensão do amor de Deus, porque Ele ama pecadores. Enquanto Ele amava a gente enquanto era perfeito, estava tudo certo. Qualquer um. Jesus diz isso, que amar quem faz o bem, que é seu amigo, qualquer um faz. Agora ame quem faz o mal. Agora amar os humanos que mataram Jesus aqui na terra, nós que matamos Jesus, e Ele mesmo assim amar aqueles que mataram Jesus, o próprio filho dele, é realmente uma forma de provar que é amor de verdade, né? Provar que é amor. Isso. Eis que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou, mas Deus provou através da dor. Mas se não existisse dor, se tudo fosse perfeito e tudo tranquilo, a gente nem sequer perceberia que precisa de Deus. O homem nem sequer buscaria Deus. Porque se eu não sinto a ausência da paz de Deus em mim, por que eu vou procurar Deus? Então, assim, o homem ele tem essa necessidade de conhecer o bem e conhecer o mal. Então Deus tinha um propósito na gente pecar. E você pecar, não conhece o bem se você não conhecer o mal. Um propósito da gente pecar para que a gente conhecesse o mal e, vivendo esse mal, a gente pudesse perceber a bondade de Deus, né? Conseguisse enxergar esse contraste, o quanto Ele ama realmente pessoas que fazem o mal. Então foi uma forma de realmente, foi tudo planejado por Deus, até mesmo o pecado. Quando a gente fala planejado, é importante saber. Você vai dizer, mas Deus é mau, Deus não é. Mas é o seguinte, tudo que Deus criou é perfeito. Tudo. Se eu disser que Deus não sabia o que aconteceu, que fugiu ao propósito de Deus, eu estou dizendo que Deus foi incapaz de fazer uma coisa boa. Então eu vou estar diminuindo o próprio Deus. Quando eu falo que Deus já tinha tudo planejado, estava tudo calculado, todos os seus, tudo calculado por Deus, eu estou dizendo que Deus é perfeito. E suas obras são também perfeitas. E quando ele olhou lá e disse eis que tudo é bom, a gente tem que levar em conta que Deus não vê só o presente. Deus é onisciente. Ele vê a história do começo até o fim. Essa que é a noção de tempo. Se der, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas então Deus olha aqui, mas Ele está olhando você aqui, lá na frente, lá atrás, lá adiante. E Deus diz, tudo é muito bom. A história do homem, universal, com todos os seus males, Deus estava dizendo ali que era muito boa. Então quando Deus completou a criação, olhou e disse, eis que tudo é bom. Ele está querendo dizer que ali, olhando a criação, ele já estava vendo a criação, vendo Adão pecando, vendo a gente aqui hoje, sofrendo nesse ano de 2020. E ele viu isso tudo, olhou para aquela criação toda, presente e futuro, e falou, eis que é bom. Isso tudo é bom. Para mim porque Deus enxerga tudo, né? Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, é onipresente. Dizer o contrário, isso não é opinião minha, não. Na verdade, todo livro vai ter toda a bibliografia lá. São quase 20 páginas só de bibliografia. Que quando Deus, se dizer menos que isso, é considerar a imperfeição de Deus. E que se Deus fizesse qualquer coisa, Leibniz quer dizer isso. Leibniz, ele é do século XVII. Se Deus fosse, Deus, ele exige dele mesmo fazer o melhor. Ele diz assim, que se houvesse uma possibilidade melhor de fazer, Deus teria feito, ou senão ele teria cobrado dele mesmo a perfeição, porque Deus é perfeito. Ninguém mais cobraria a perfeição de Deus do que ele mesmo. É algo que ele diz assim, que Deus vivemos no melhor dos mundos. Mas é difícil aceitar isso. É melhor ir lendo o livro devagarinho, para você ir acompanhando o raciocínio, até chegar a essa ideia do melhor dos mundos. Temos mais uma pergunta? Ana falou, concordo, só se considera pecador aquele que reconhece a Deus como Deus Todo-Poderoso. E Magno falou, em Isaías 45:7, cita, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o
Senhor faço todas estas coisas, contestando que o mal seria apenas a ausência do bem. Esse texto é interessante. Repita, é Isaías 45:7. 7. Quando Deus diz que eu crio o mal, eu faço o bem. Se você for ver o contexto, é o contexto lá do povo de Israel, lá, quando os inimigos vêm, invadem Israel e destrói, e Deus diz, eu crio o bem e faço o mal. Na verdade, o profeta Isaías é esse profeta dessa época aí, né? Então, quando Deus fala do bem e do mal, ele está falando exatamente do castigo do povo e tudo que ele fez. Quando ele levanta, quando ele tanto ergue como derruba, né? Deus tanto faz o bem, como ele bota você, exalta o homem, como ele humilha o homem. Deus é o Senhor da história. De certa forma, é essa a ideia desse versículo. Não é que Deus criou lá do início, né? Não está se referindo ao início, quando Deus criou o mal e como o criador do mal. Está querendo dizer que ele é capaz também de punir você. Ele está falando, eu crio pode fazer coisas boas para você e também pode te punir. Foi isso que ele quis dizer. Não que ele criou o mal. Lá o criador, né? A bondade e a maldade, né? Apesar de que Deus está no controle de tudo, né? Se realmente foi Deus quem criou o mal, ele criou com um bom propósito. Já que Deus é bom, já que Deus é amor. Por exemplo, quando o pai bate num filho, como ele fala, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Está lá em Hebreus 12, né? Você pois zeloso e arrepende. Então Deus diz, quando eu faço mal a um filho meu, eu faço com um bom propósito. Porque já que Deus é amor e bondade, tudo nele flui amor, né? Todos os seus atos são mesclados com bondade. Inclusive o mal. Inclusive quando ele castiga o filho dele, senão, querendo não bem. É amor. Então, gente, e entrando em castigar o filho, eu quero saber esse castigo, que eu não lembro do que foi que eu fiz para estar merecendo esse castigo desse coronga. Gente, vamos entrar na pergunta que todo mundo tá nessa live para querer saber por que Deus permite as catástrofes, permite que um monte de gente morra, permite o coronavírus de 2020. Por que, Deus? Qual a necessidade desse 2020? Qual a necessidade do corona, gente? E aí, vai conseguir responder por que coronavírus, gente? A gente tem que entender que deixa eu ver. Eu falei do livre-arbítrio, né? A gente tem males morais e males físicos. Pode ser considerado males naturais, né? O coronavírus até hoje eu não sei dizer direito. Se é um mal moral, é porque ele foi criado no laboratório pelos chineses. Que é uma das teorias. Aí é o mal, né? A consequência do erro do homem, né? Novamente o homem nasceu livre-arbítrio que concebeu o mal. Se não, se foi algo que surgiu da natureza, é um mal natural. Aí desse mal natural a gente pode tentar culpar Deus por ele. Então eu só quero dizer assim que tem dois tipos de males, né? Agora, sobre o mal moral, que é o mal que mais nos aterroriza, assim, mais nos revolta, na verdade, né? Que nos revolta. O mal natural nos aterroriza, particularmente que você vive num local que tem terremoto, maremotos, tudo. Mas o mal moral é o que mais nos deixa indignados, revoltados. Um estupro, um pedófilo, coisa desse tipo, assim, né? O que mais que eu posso dizer aí? Agora, o pessoal que pega aí a propina, né? E faz o Brasil andar para trás e morrer tanta gente. Veja, esse aí depende do livre-arbítrio do homem. Vamos falar primeiro desse, né? Por que do livre-arbítrio do homem? E tem os mistos, né? Por exemplo, uma barragem que o homem quis economizar, fez mal feito e derrubou e matou todo mundo. Digamos, uma mistura do natural com o moral, né? Se Deus toda hora viesse o livre-arbítrio, vamos começar pelo livre-arbítrio. Porque Deus permite tanta coisa ruim acontecer. Aí então eu digo assim, olha, se não existisse a possibilidade do sofrimento, quando Deus deu o livre-arbítrio, desde o início Deus devia não ter criado o homem. Porque para não ter doença, o livre-arbítrio e mal, Deus teria que ter abortado a ideia do homem. Não vai fazer o homem. Ou então não como é. Vou fazer como os anjos, porque os anjos só fazem o que eu mando e pronto. Apesar de que o diabo pecou, mas aí já seria uma outra conversa. Agora vamos ver o seguinte. No geral, o anjo não faz isso. O anjo é muito obediente a Deus. Tanto que o anjo fica lá, falando sobre a monotonia lá, não sei se foi quem falou do pecado, quando uma vez um pregador falou assim, lá no céu nós vamos louvar dia e noite a Deus. Eu ficava assim, rapaz, que vida sem graça é essa? Aí o irmão disse, vamos louvar a Deus, porque lá no céu os querubins cantam de dia e de noite, por todos os séculos, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu digo, rapaz, eu não seria capaz de ficar dia e noite fazendo isso não. Mesmo no céu eu não vou aguentar isso não.
Porque o homem não suporta a monotonia. É nisso que eu falo que o homem é meio Deus, né? Se não existir, tudo for muito repetitivo e monótono, Schopenhauer fala que são os dois grandes males, né? O mal, o primeiro que lhe causa ansiedade é o desejo de alcançar alguma coisa. Então, já falando dos males mesmo, que hoje em dia a ansiedade é um dos males muito comuns. Você quer ter alguma coisa, aquilo traz ansiedade. Dependendo de como você souber mexer com isso, você se esforça, você tem que trabalhar e tal. Tudo isso é ruim. Trabalhar, eu queria estar descansando. Trabalhar, esforçar. Quando você consegue, é aquela alegria. Que bom, graças a Deus. Vamos fazer uma festa, baixamos os amigos e tal. É o máximo. Mas isso demora pouco tempo. Logo você tem que buscar outra coisa de novo. Aí você vai se angustiar de novo. Porque é a eterna rotina do homem. Se o homem não consegue viver eternamente no pico, chega um momento que o que é de bom vira tédio. E o tédio é o outro grande problema que Schopenhauer fala. Um é a ansiedade de alcançar e o outro é o tédio. Se tudo está bem, você não tem o que fazer nem nada. Eu lembro de uma pessoa que ela se aposentou. O que aconteceu? Alegria, shopping center, passear. Foi tia Heloísa. Tia Heloísa. Oi, tia. Opa, será que ela está assistindo? Aí disse que com os dias foi ficando assim na cama, né? Poxa, eu vou levantar pra quê? Não dá pra ir no shopping todo dia. Não dá pra gastar dinheiro todo dia. Aí começou a não querer nem levantar da cama, né? Assim, aquela necessidade que a gente tem, mas minha tia é muito ativa, ela viaja pra tudo que é lugar. Mas quer dizer que o tédio que é pra gente, se a gente fosse pro céu, como a gente é aqui, o céu seria o tédio mesmo, como o pessoal fala aí. Porque eu ia ficar o tempo todo fazendo o quê? Tocando arco, louvando a Deus? Não, mas fazendo o quê? Schopenhauer, ele diz tem uma frase bem interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz o seguinte: se nós pudéssemos conceber o mundo, um mundo em que Deus tinha corrigido tudo, né? Não é isso aqui não. Ele diz que se a gente tivesse um mundo onde acontecesse tudo, digamos, tudo que você desejasse acontecesse. Você quer uma comida gostosa, automaticamente o gênio, né? Parecia comida gostosa. Você quer aparecia. Você, com o tempo, os homens, ele diz que duas coisas: iam entrar em tédio, iam se deprimir, ou então iam começar a criar guerras e a se matar uns aos outros pelo tédio. Ele diz que o tédio é pior do que o exercício do trabalho. Você trabalhar todos os dias, isso lhe mantém vivo. Ou seja, um homem precisa do mal, de uma certa angústia, de um certo estresse para permanecer vivo e não entrar em depressão. Então essa explicação de por que existe o livre-arbítrio, no caso, né? O livre-arbítrio, porque é o que acontece. Porque se não existisse a possibilidade do homem fazer o mal, só era bem, quando ele quer fazer uma coisa má, vira bem. Vai fazer não sei o quê, Deus pega e intervém de novo. Se Deus ficasse o tempo inteiro podando a gente, digamos, não ia ter livre-arbítrio. Eu vou matar uma pessoa com a faca, aí Deus faz e transforma a faca no isopor. Tá, no isopor. Eu me apaixono por Melissa, mas ela não quer nem saber de mim. Dor de cotovelo, sofrimento, mas eu não posso sofrer porque não existe sofrimento. Então Deus vai fazer o quê? Ou ela se apaixonar por mim, ou então Deus vai começar a intervir. Ou então se ela for casada, aí Deus vai ter que estar intervindo toda hora. Não, vai ser assim. Eu começo a pensar besteira, coisas pecaminosas, porque isso também pega em pensamento. Aí Deus ia ter que mudar meu pensamento para eu não pensar coisa errada, não pensar coisa. Deus ia estar o tempo todo intervindo, enfim. Tédio também. O homem ia começar a culpar Deus, a maldizer a Deus e a amaldiçoar a Deus. Porque ele não pode fazer nada, porque Deus está toda hora, ele não pode fazer nada. Eu quero fazer o que eu quiser, tem que estar toda hora me dizendo o que fazer, me consertando, me corrigindo, então assim, o mundo perderia a naturalidade. É necessário que aconteça. É necessário, porque se eu não soubesse que a dor que eu causaria a uma mãe ao tomar o filho, né? A dor, talvez eu fizesse, eu podia matar meu pai porque não ia acontecer nada. Não tem nada, não sinto nada, eu podia querer matar meu pai, fazer tudo, porque eu não teria o sentimento de noção. O próprio sentimento de amor eu não desenvolveria. Para eu desenvolver o sentimento de amor, eu preciso ter esse estudo. Amar, o ódio. Né? Eu preciso ter. É isso que faz com que eu desenvolva o amor. Que eu não ia amar, eu não ia ser misericordioso, eu não ia ser nada. Se não tem alguém para eu exercer minha misericórdia, como alguém disse, quando eu estou orando a Deus, Deus me dê paciência. Eu estou pedindo a Deus que me dê situações difíceis para que eu possa exercitar, ou pedir alguém que me aborreça bem para poder eu ser paciente com essa pessoa. Muita gente fala isso, e é verdade. Porque é no exercício que você aprende, e é assim que você... Se eu não tivesse que cuidar do meu filho desde criança, né? É um trabalho danado, eu não quero cuidar do meu filho, os anjos vão cuidar do meu filho. Não cresceria o relacionamento pai e filho, nunca existiria. É necessário que exista o mal para que exista o bem. Não tem como separar, então Deus tinha que permitir isso. Ou
seja, se realmente foi um japonês que chegou e criou o coronavírus, Deus não tinha como só chegar lá e transformar em outra coisa. Toda hora ficar intervindo em tudo, todas as besteiras que o homem faz aqui na Terra. Não tem como Deus ficar toda hora. Foi necessidade de falar de longe que criou o celular. É a necessidade que faz o homem evoluir. A necessidade de me locomover que criou o avião, que criou o carro. Se eu não tivesse necessidade nenhuma, eu estaria hoje morando em caverna. Como o João de Barro está. Na verdade, essa oposição do mal me faz tentar superar e, digamos, desenvolver minha deidade, vamos dizer assim, né? Minha capacidade de crescer, que é o que Deus quer, na verdade, né? Deus quer que você cresça. Então, hoje o homem vivia 30 anos a vida média. Hoje a vida do homem é 80 anos. Tudo isso é o quê? O homem, as doenças fizeram o homem desenvolver o código genético, criar vacina. Tudo isso foi consequência das dificuldades. As dificuldades é que fazem o homem crescer. Se você não tem dificuldade nenhuma, você tende a cair e entrar em depressão. Então, as dificuldades é que levam você para frente. Eu sempre tenho que querer alguma coisa. Quando você consegue, você começa a querer outra. Porque senão você para no tempo e morre. Então, é aquele filho que a gente deixa fazer besteira para ele aprender sozinho com as coisas que ele fez. Se fez ruim, ele vai sofrer a coisa ruim e vai aprender sozinho. Se ele fez uma coisa boa, vai aprender também e vai usufruir daquilo que ele fez. Então, Deus permite que as coisas aconteçam. Não tem como Deus ficar o tempo inteiro. Senão ele não teria criado o homem, teria criado um monte de robôs Não daria livre. Só criava um monte de robô, então vivia pra eternidade com os anjos que obedecem tudo e pronto, não precisava ter esse estresse. Então Deus não pode ficar o tempo inteiro corrigindo as coisas que a gente faz. Então aquilo que a gente faz, Deus permite que aconteça porque a gente tá fazendo que cada um assuma o seu, né? Deus não tem que estar toda hora controlando. O filósofo Nietzsche disse que nenhuma das pestes, a pior das pestes, não causaria tanto mal à humanidade quanto se um dia a vaidade desaparecesse. A vaidade, o egoísmo, esse desejo de superar o outro, na ideia dele, se não existisse essa crise, o homem, ele disse que o mal a pior coisa que podia acontecer ao homem era você tirar o mal. Se você tirasse, era a pior desgraça que podia acontecer com a humanidade, pior do que qualquer doença. Pandemia. E trazendo o outro questionamento, né, o outro motivo para a pandemia, deixando aqui a observação, gente, que caso caia, é porque quando dá 1 hora de live, o Instagram automaticamente fecha a live, tá? Então, se isso acontecer, eu abro uma nova live e a gente continua a conversa, tá? Caso caia a live da gente, porque nós estamos ainda debatendo o questionamento ou o foco aqui. É melhor começar outro dia e continuar. Mas se for o caso, se for interessante também. Porque tem um monte de coisa que a gente não perguntou, porque... Não, é assim, para finalizar a questão da pandemia, né? Do que a gente estava discutindo. Caso a gente não consiga encerrar a parte da pandemia, a gente abre uma nova live. As outras perguntas, né? Deus é justiça, porque Deus não é justiça, viu? Por que Deus não é justiça? Não, é mentira o que fala na igreja o tempo todo. O holocausto, que os ateus colocam muito contra Deus, o Urmali, ele fala o holocausto e o dilúvio. Como explicar o holocausto? Por que o dilúvio foi uma bênção pra gente? Que o dilúvio foi uma bênção pra gente, por incrível que pareça. Por quê? E mais outras perguntas assim que vão estar no livro a resposta, vai estar tudo na resposta. Olha aí, lê o livro pra saber essas respostas. Outras perguntas integrantes, né? Por exemplo, sobre o tempo que eu falei. No céu existe tempo ou não existe tempo? Existe tempo para Deus? O que é a eternidade? Como é o tempo, né? Quantos por cento da humanidade vai para o inferno? Pelos nossos cálculos aqui, dá para calcular. E é muita gente. Interessante saber essa porcentagem, Outras né? Pra gente ver a probabilidade de qual porcentagem a gente se é que vai alguém para o inferno, né? É outra discussão. Pois é, nós vamos. Mas encerrando a nossa pergunta principal aqui que a gente deixou para o fim, foi a questão da pandemia, né? Já foi explicado aqui pelo escritor a questão de que se o motivo da pandemia foi um homem que criou o vírus, Deus não tinha como ficar toda hora podando e impedindo as coisas, toda hora intervindo aqui na Terra. E se o motivo foi uma causa natural, realmente foi uma criação natural que surgiu e veio causar esse estrago, porque se foi natural, não foi a gente que fez a besteira? Porque Deus não permitiu que acontecesse. Aí os males naturais é aquilo que eu falei. Os males naturais são o que fazem que o homem desenvolva. A seca faz o homem criar barragem. Como aqui, que era uma região que a gente irriga. Isso faz o homem crescer, né? A seca faz o homem criar barragem. E muitos outros terremotos fazem melhorar a arquitetura. E, como eu falei, as dificuldades de se locomover, você cria avião, você cria... Essas dificuldades são importantes para fazer o homem crescer como ser, como pessoa mesmo. Tanto que a nossa vida na Terra, apesar de pandemia, disso, daquilo, outro, a gente, como eu falei, a vida, a nossa média no início do século XX era 30, 40 anos, no máximo 35 anos. Cacho-Alvo morreu com 30 anos, se eu não me engano. E hoje a vida média está chegando aos 80 anos. No Brasil já tem países que já é mais de 80. Então
Então isso tudo graças a quê? Graças ao homem ter ido de encontro a tudo que era contra ele, a superar as adversidades, que as adversidades lhe levam a crescer. E no dia a dia também é assim. A pessoa que não tem dificuldade nenhuma, na pandemia a gente se reinventou, todo mundo se reinventou. Né? A natureza ficou melhor, as pessoas começaram a se importar mais com as outras e você pode ter tantas coisas boas, porque de tudo que é mal, o homem é capaz de tirar algo de bom. E geralmente o de bom supera o mal. Então não foi Deus que criou o coronavírus. Deus não chegou lá, criou o corona e fez, vou jogar aqui para ver eles sofrerem como um tirano assistindo uma situação, né? Na verdade, surgiu realmente a questão natural, né? Pode ter surgido mutações virais que a gente sabe que existe, principalmente quem trabalha nessa área de saúde, sabe que pode existir essa possibilidade de mutação de vírus e tal. E isso aconteceu e Deus não chegou e interviu como, de novo, né? Não chega lá toda hora pegando na mãozinha e dizendo, não, deixa eu transformar isso aqui em outra coisa. Ele simplesmente permite que as coisas aconteçam. Porque ele também sabe que a gente, como um ser livre, a gente vai também desenvolver e crescer com as dificuldades que acontecem. Deus não vai ficar toda hora tornando a nossa vida perfeita, né? Ao final do livro a gente vai dizer exatamente isso. Por que Deus permitiu e por que o mal, no final, vai se somar, todo o mal vai se transformar em bem. Ao final da história, né? Não é à toa que Deus olhou e achou tudo muito bom. Ou seja, Deus até nas coisas ruins ele enxerga que há algo de bom para nós. E mais detalhes sobre isso só lendo o livro. Leiam o livro. Aonde é que está disponível, doutor Laurentino, esse livro? Tem que ainda aqui fazer o sorteio. Vamos primeiro falar aqui da disponibilidade do livro e já vamos dar o resultado do sorteio. Pode ser por enquanto tem na Amazon, tem o e-book está na Amazon. O e-book. O livro físico, por enquanto, só não pode pedir pelo zap. 749-8856-1207. 8856-1207. 74. Então, galera, pode pedir pelo WhatsApp, tá? Pode fazer o pedido do livro físico e pode comprar o e-book. O e-book pela Amazon, né? E aqueles que moram em Juazeiro e Petrolina também tem o livro disponível na Clínica Otorrinovisão, né? No centro de Juazeiro. Clínica Otorrinovisão, lá na ótica Aquarela do Vale, né? Na ótica ali tem a Otorrinovisão, a ótica ali da clínica. E na ótica tem lá disponíveis os livros físicos para aqueles que moram em Juazeiro e Petrolina e quiserem ir lá comprar seus livros. E é isso, meus amores, a respeito do livro. Quem tiver mais perguntas pode fazer diretamente ao escritor, tá? O Instagram do escritor, vou colocar tudo na legenda aqui para vocês. Para vocês irem lá para poder acessar o Instagram do escritor. Podem fazer perguntas pelo direct, conversar diretamente e leiam o livro, porque muitas perguntas, muitos questionamentos já tem resposta aqui, então vocês leiam o livro para ter mais respostas. Vamos lá fazer o sorteio? Fala seu Instagram e e-mail. Vamos lá. O sorteio não é a gente que é eletrônico aqui. Virtual. Virtual. Pessoas inscritas, ele vai dizer quem foi. Para não parecer que teve. A gente baixou o aplicativo para fazer pelo aplicativo. Abre Pelo no aplicativo. seu celular a foto do sorteio para confirmar se a pessoa fez tudo. As regras. A gente faz a verificação. Bem, não. Aqui minha secretária, minha ajudante. Eu não sei como é que olha isso, não. Abre a publicação. Não, é para deixar aqui que eu vou, pra gente poder verificar as regras do... Quando sair o número ali, o comentário que foi sorteado, a gente verificar se cumpriu as regras. Sortear o primeiro número. Bote aqui pra sair na tela aqui o sorteio. Tá aqui. A gente mandou ele sortear. Cleidinha Bispo. Cleidinha Bispo. Olha aí Vamos se ela tá procurar seguindo aqui. todas as regras. Seguindo. Cleidinha me disse que estava inscrita já faz tempo. O livro é R$40. E é isso. O valor é R$40. Cleidinha Bispo. Cleidinha Vamos ver. Bispo. Aqui. Vamos ver se ela está seguindo a primeira regra. Se está seguindo, né, o escritor. Logo cedo ela me mandou uma mensagem que estava inscrita já. Olha, ela tá No aqui, sorteio. Cleidinha Bispo, ela tá aqui seguindo o escritor, tá? Tô aqui pelo Instagram do escritor. Olha aí o Maria Nervosa agora. Ela tá aqui nos seguidores. Mas tá E ela seguindo o já comprou Instagram o dela. e-book. Ela comprou o e-book antes, estava ansiosa de assistir, de ler o livro. Comprou o e-book e já comprou o livro físico Abri também. aqui no meio do Maria Nervosa, ver os meus seguidores, se a Cleidinha Bispo está aqui. Ó, ela tá aqui, a minha seguidora. Até aí, ok. E tá aí o comentário dela, né? Que saiu aí no comentário do sorteio, tá ok? Apareceu aí.
Aqui foi o comentário dela. Ela marcou Malu, Advine e Fê Rodrigues. Foi o comentário sorteado, foi esse aí. Ela comentou com 3 amigos. Tá valendo, ela vai ganhar um livro. Vamos fazer o sorteio do segundo livro. Coloca aqui pra gente. Ele abriu aqui a minha postagem e vai sortear um dos comentários. Sheila Lucy. Vamos verificar aqui. Eu já tô aqui no meu da Maria Nervosa. Sheila Lucy é... Vamos ver, Sheila. Mora em Chique, é ela? Sheila Lucy aqui, ó. Ela. Sheila Lucy, ela me segue. Tá aqui, ela me segue, tá? Minha seguidora. E ver se ela segue o pai. Agora vamos ver aqui se ela segue o escritor do livro também. Vamos lá pro Instagram do escritor. Olha pelo dela, mulher. Só se o dela estiver aberto. Era aberto. Seguidores. Sheila. Sheila tá aqui, ó, seguindo o escritor também. Qual foi o comentário dela? Tem aí? Tem. Aqui, o comentário ganhador dela, ela marcou Joselita, Amanda e Eunice. E ela foi a segunda ganhadora. Parabéns aos ganhadores, nós enviaremos, tá? Os ganhadores do sorteio receberão aí. Eu irei arcar com o frete, tá? O sorteio aqui pelo meu Instagram. E vocês vão receber aí na casa de vocês em breve. Vou mandar, inclusive, pelo direct de vocês. Vou mandar o comprovante, já que já enviei o livro. E, claro, vocês, quando receberem o livro, por favor, postem fotinha, stories, tá? Mostrando que vocês receberam realmente o livro do sorteio. Então, é isso, meus nervosos. Eu espero que vocês tenham gostado da live. E espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar com o escritor Dr. Laurentino, que foi muito construtiva, realmente, essa nossa conversa. No mais, podem fazer mais perguntas para ele e até nos comentários aqui da live também, tá? Deixem o feedback, comentem aqui embaixo para quem perdeu a live. Mas também quem perdeu vai poder assistir, que eu vou deixar postado aqui no meu canal. Aqui no meu canal do YouTube e aqui no Instagram do Maria Nervosa. Então, agradecer ao Dr. Laurentino pela sua presença. E agradecer por ter feito esse livro excelente para transformar as nossas vidas. Então é isso, leiam o livro e tragam mais perguntas direto para o escritor. Um beijo!